Prepare seu coração. Dia 29 de junho, às 3h45 da tarde. O programa mais animado do ano vai rolar na tela da EPTV. O especial Rota do Arraiá. Acesse rotadoarraiá.com.br. Você vai encontrar receitas típicas, tradições juninas e a quermesse mais próxima de você. Rota do Arraiá é na EPTV. Oferecimento Savenhago. A semana inteira tem grandes ofertas. É bom, é barato, é perto de você. Venha molhar as palavras no Gil Rosário, com uma promoção imperdível. O melhor chopp na casa mais tradicional de Campinas está com preço especial. De segunda a quinta-feira, a partir das 17 horas, o chopp Claro no Giovanetti Rosário sai por apenas R$ 7,99. Convide seus amigos para um happy hour e experimentem o que há de mais saboroso na vida. Giovanetti, historicamente o melhor. Se beber, não dirija. Promoção válida somente para a unidade Rosário. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça a vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Apoio CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Apresentação Eliel Almeida. São 4h06. Muito boa tarde para você que está acompanhando o Arena CBN. O melhor, para você que acompanha a CBN, a partir de agora passa a acompanhar o Arena CBN. Acho que temos um novo recorde, hein, Carlão? O quê? Já estou há 10 dias seguidos sem faltar. 10 dias consecutivos aqui. Aliás, foi o motivo da festa, então, hoje. E vai ficar pior, né? Porque... Cara, uma façanha, hein? Quanto tempo você tem de empresa, Lupe? Quase 1 ano e 7 meses. O cara tem 1 ano e 7 meses, já vai tirar férias. Eu tenho 10 e nunca saí de férias. Ah, mas aí a gente Como vai pode? colocar várias Eu coisas acho na que a balança. situação é fragmentada. Como pode isso, cara? Não consigo sair de férias, tô tentando. Não, mas é só você entrar no portal lá e programar e pedir pro seu gestor, Cara, tô doido pra molhar a minhoca, porque eu adoro pescar, não consigo. Sim. Fico aí sofrendo. Mas tudo bem, Lupe? Mas você pesca bem ou você só proseia? Ah, não, você sabe que eu sou ajudante da galera, né? Como é que é? Eu levo a vara, então eu fico lá de boa, Tá. levando o anzol, as iscas, tudo. Você não tem nojo de pegar na minhoca? Ah, cara, é que você tem que Mas ter técnica. a isca é minhoca. Você tem... Não, depende. Tem dia que o peixe quer comer milho, minhoca, Miolo de pão. ração, miolo de pão. Cada dia é uma coisa diferente. Você tem que levar um verdadeiro cardápio pro peixe, né? Porque vai saber. Aí você pergunta, geralmente você presta atenção, quando você for pescar... Mas o peixe fala o que ele quer ou não? Fala. Você escreve isca, ele devolve um papel escrito peixe. Quando você for pescar em qualquer lugar, repara no senhorzinho de bonezinho de lado e paieiro. Ah, os piores. Esses são os matreiros. Os marvados. Você como chega e diz, pergunta, e aí, tá pegando com o que hoje? Se ele falar você já vai no milho. Se ele falar ração, você já sabe que é ração. Se ele falar minhocuçu, que é minhoca, eles falam minhocuçu. Então você tem que chegar nesses caras e já ficar por dentro, tá bom, Lu? Boa. Sou um bom São pescador. técnicas, né? Técnicas, Dicas. técnicas. Aprendi a pescar vendo Terra da Gente, Ah, que completa 27 anos, hein, 27 gente? anos. E o que tem 27 de anos. de peixe que Ah, pega. Ah, É que teve um que escapou aí, né? escapou. Mas Ah, pegaram, o bicho é liso, né? Pegaram. Mas o bicho é liso. Muito liso. Mas é bagre, né?
Bagre é liso demais. Bagre né? ensaboado. Bagre Bagre ou ensaboado. cabeça de Não fala isso, não. Boa tarde, Lupe, Carlão e Cabelo. Boa tarde. Boa tarde. Os nossos 3 peixes. Se eu tivesse que dar um nome de peixe pra você, o Lupe, por exemplo, seria um belo dourado. Dourado. O Carlão, uma traíra. Postou ontem? Uma bela traíra. Grandes coisas. Bronca do chefe, cara. O nosso William Cabelo, um jauzão, né? Daquele... Exato. É difícil pegar, mas quando pega, dá E o Fábio Chave, um roubalo, né? um roubalo. Fica só nas ondas ali, aproveitando. Aproveitando. Roubalo é bom. Fala, Eliel. Boa tarde, ouvinte CBN. Hoje, dia 26, faltando um mês para o início das Olimpíadas de Paris 2024, hein? Muitos eventos esse ano, hein? Eurocopa, Copa América, Copa América e Eurocopa. de Paris. Copa América, na minha visão, Inclusive, é uma Libertadores com as seleções. Inclusive, Eliel, você falou da Copa América, preciso fazer uma retificação, né? Consertar um erro que eu cometi ontem. Mais Eu um. falei que os campos da Copa América são menores, né? lá, Realmente são. A medida é 100 por 64, né? 100 metros por 64 metros, o que equivale a 450 metros quadrados, não, obviamente, hectares, como eu tinha falado ontem, só para informar bem o ouvinte, porque são 450 metros quadrados. Tá se complicando sozinho de novo. Não precisava nem ter levantado essa leve. Não levanta, não. Ô, Chaib, deixa eu te dar uma dica. Quando Você comete um erro, feder, não mexe não mais. mexe mais não, de novo, vai velho. juntar um monte de coisa. Não, é que eu fiquei curioso. Não, mas não tem, mas aí Eu você fui guarda estudar. pra você. A São curiosidade. 450 metros quadrados menor que o campo normal. Tá bom. Mas não precisava, a gente já te disse ontem. É igual Guarizo, Pois é. velho. Até a dona Onça mandou aqui te corrigindo, mas você não insiste, você não perde o medo de ser corrigido, né? Mas vamos lá. Tudo bem. Ô, Léo, Deixa eu só falar um negocinho aqui. Tem ouvinte reclamando aqui do nosso áudio no YouTube. Dá uma olhadinha aí, Dani, por favor. Opa. Se a gente tá com problema. Tá normal? Tá new? Vamos ver. não, Quem tá reclamando é um ouvinte especial, viu? Eita. Não é a sua orelha que vai ser puxada, é a minha. Ai. Precisamos tomar cuidado com essa reclamação aqui. Sempre tem alguém ouvindo. Sempre, Aliás, um beijo. sempre, viu? O que você ia falar, Lupe? Hoje é dia do quê? hoje é Dia Nacional da Diabetes, né? Um dia muito parabéns, um importante. abraço pra diabetes. Pra quem Eu- é uma doença que Você atinge tem mais de diabetes, 10 Cabelo? milhões de brasileiros. Ainda não, mas eu perdi minha avó por diabetes e infelizmente Tragédia, minha mãe né? também tem. Deus e me cabelo, se não tomar Tem cuidado... que tomar cuidado porque ela também é uma doença Você tem silenciosa. um alvará, né? Ah, eu tenho todas as... Você tem a carta, todos só não os- abriu ela ainda. Eu deixei quietinho, deixa ela guardada naquela gaveta. Vai devagar. Se O é diagnóstico já tá positivo. Vem manso, vai E manso. sabe o que é? Hoje também é comemorado o dia do metrologista. Pô, eu não gosto muito, não, porque ultimamente a galera tá errando muito, hein, velho? Tá errando muito. Tudo bem, eu sei que é previsão do tempo, não é precisão do tempo, mas essa galera da metrologia aí tem errado bastante, Lu. Tem errado bastante, Não, então... não. Você ouviu errado. Mas não é o dia do Não é o meteorologista. pessoal que não é do metrô? meteorologista, é metrologista. É a mesma coisa, só que você tá falando rato. Em vez de falar Estação. meteorologista, tá falando metrologista. Não, Armênia. não, é Tá metrologista. falando igual mineiro. Estação Então, será São que Bento. os ouvintes sabem o que é metrologista? Eu acho que não. Porque nem eu tô conseguindo entender aqui. Então Ah, vai. já Que não é entendi. o cara do metrô, né? Não, Não. vamos deixar para os ouvintes. Então Tem vamos algum lá. ouvinte que sabe o que é metrologia, né? Porque deve ser aí baseado em metrologista, que vem do grego metro, Metro. né? E aí vem do aramaico em metro. Em metro. Ai, meu Deus, vocês não valem nada. Bom, dia do metrologista, parabéns a todos os metrologistas da nossa região. O ouvinte mandou aqui, vamos ver. Eu quero ver se tem algum metrologista ouvindo a gente, aí que é mais legal. Hoje nós temos Campeonato Brasileiro, viu, Carlão de Freitas? O Timão, em crise, entra em campo. E vocês viram, aliás, gente, eu vou ver tudo, eu vou viver, mas não vou ver tudo ainda, né? É a banana comendo macaco. O Palmeiras fez sondagens no Flamengo por Gabigol. Tá Eu brincando. li uma Como resenha assim, dessa de Verdão? torcedor, hein? Opa! Como assim, ô Chaibe? Você que vive no antro? Que coisa é essa? O cara posou com a camisa do Corinthians, Chaibe.
Mas o que importa é bola na rede, né? Não tô ouvindo isso. Eu não tô ouvindo isso, cara. Cadê o Guarizo? O Guarizo te dissocia agora da Mancha Verde, você falando uns negócios desse, cara. Mas o futebol é assim, futebol não tem muito sentimento, não. Você vê por causa do Dudu, né? Futebol é mais um negócio do que qualquer coisa. A Leila Pereira gosta bastante dele e o Abel Ferreira também parece ter aprovado essa consulta aí que foi feita, né, pelo Palmeiras contra o Flamengo. Cara, já que ele pode assinar Flamengo, um contrato. Não, mas ele pode assinar um pré-contrato em julho, 1º de julho. Pelo já, né? vídeo aqui, cara, você percebe. Aliás, tá parecendo o Chico Xavier, hein? Assim. Quem assistiu a série no Globoplay, você com esse óculos aí. O que é? Lente transition? É só pra de perto, né? Mas o duro é que ficar tá longe pra ver você, tá difícil, viu? Fábio Scheib, os olhinhos brilharam de Fábio Scheib. A hora que falou de Gabigol? Percebe. Olha lá, velho. Pra quem tá no YouTube agora, estamos colocando o Carlão de Freitas inteiro na sua tela. Rapaz. Nossa, a imagem é pesada, hein? Você já assistiu? Se não tiver uma internet de qualidade, não abre. Não, se você assistir no Globoplay, Chico Xavier é mais novo. É o Carlão, cabelinho pro lado, não Chico parece Xavier. Cabelo? Eu acho que mas tá legal. Tá bom. Você aderiu ao clube, né? Não adianta. E não tem sabe, jeito, Passou dos 40. Tiozão, né? sabe quem veio do além pra nunca mais voltar pra lá? Quem? Porque O não nosso tem, sarcófago, não né? tem limites. Ele vai além das fronteiras. Não Quase tem que limite, pegaram o limite dele esse dia, né? Ele pulou a divisa. Olha que tem. Quase que pegaram Você o acha que limite ele dele. ultrapassou a fronteira? Ele quase foi pro lado de lá, viu? Vamos então para um jogo do Guarani hoje. Jogo do Guarani, E no mesmo ano que o Guarani esteve em campo contra o de adversário. adversário, Bem não difícil. quer falar, Uhum. o Guarani entrou em campo e essa música aqui era lançada na época, ó. Essa música, ela tem uma das letras mais bonitas. Mas não tá falando de ninguém aqui, Não, Se aplica a alguém? não. Do sertanejo. Não, tá falando do Scheib, né? Aliás, o Marrone Scheib. passando por um momento difícil, né, Cláudio? O problema no olho, né? O grande Bruno, do Bruno e Marrone, mas aí é os dois, né? É o Bruno e Marrone, os dois estão cantando, né? O rapaz, eu vi que o Bruno foi cantar numa festa para 20 casais depois do São João de Caruaru por 200 mil. Imagina, velho. Aliás, os artistas estão fazendo muito isso, né? Fazendo pós, né? Pocket show. Fazendo pocket show. Imagina. Tá louco. Deve ter virado uma confusão nos 20 casais com o Bruno tocando Nossa, essas o Bruno, músicas. hein? O Bruno, Pelo na amor época de das Deus. lives, foi um assombro, né? Nossa. Bom, o que você acha de Gabigol no Palmeiras? Vitória espetacular da Macaquinha ontem. E, ó, a gente não fala quando acontece, nós ficamos segurando aqui, não sei o quê. A vitória de ontem foi com autoridade. Foi, ontem Em foi. momento algum, deu a sensação de que a Ponte Preta sofreria algum risco de um empate ou até mesmo de uma derrota. Venceu e convenceu, ao meu ver, o jogo de ontem, a Ponte Preta diante do Ceará. Estou desconfiado que Nelsinho achou o time. Pelo menos a formação. Porque time ele tá sofrendo, que ele precisa toda hora pôr alguém ali por causa devido às contusões, cartões e tudo mais. Mas acho que encontrou o jeito de jogar. E a zaga também, né? Acho que a zaga ali com o Rafael. Será que deu casamento, enfim? Acho uma pequena impressão que sim. E o Inocêncio ontem. Um assombro, né? Que coisa maluca, Nossa. fora de posição. Foi muito bom. Foi O muito futebol, bom. ele é inexplicável. Imponderável. né? Por isso que é Coisa tão de maluco. apaixonante. Pessoal, sou Márcio, metrologista há 10 anos. Na Eaton, em Valinhos. Metrologia é a ciência das medições, suas aplicações abrangindo todos os aspectos teóricos e práticos relacionados a medições. Muito bem. Então, pra galera Parabéns. que anda medindo a vida dos outros aí, ó, Aí, ó. parabéns! É isso aí, medindo a vida, as imagens. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa rede. Quatro horas e 21 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Alô, Edson Antunes. Edson falou aqui que os metrologistas são especialistas em medições. Boa tarde, meus amigos. Metrologista é quem tem loja de metrô, obviamente. O Alisson Tauba mandou aqui pra gente. Eu desconfiei mesmo. Alisson Tauba é quem mexe com madeira, né? Tauba. Pastor, liga o loop aí, por favor. Tauba. Tauba de Tiro Álvaro. É isso. Aliás, a concorrência em lojas de metrô tá cada dia aumentando. Toda hora tá abrindo uma, né? Então, assim... É igual loja de colchão, né? Farmácia e loja de metrô. Aliás, eu queria saber por que tem tanta loja de colchão. Você compra um colchão a cada, sei lá, 15 anos e tem uma loja a cada esquina, hein, gente? Em Campinas tem a Avenida dos Colchões. A história da contratação bombástica do JCF não saiu do papel ainda, tá igual o 1º de abril. Calma, é que envolve muito dinheiro, são várias cifras envolvidas, tem cláusulas contratuais sendo negociadas, esse negócio de pediu para fazer só o jogo do Guarani da Ponte, não, nós estamos negociando, vai devagar, tá acontecendo, mas é devagar. Bom dia, pessoal da Arena aqui, mandou, o pessoal mandou, mas apagou. O Márcio Metrologista já falou. Pro Arena, metrologista, aquele que cuida das medições de precisão. Pode ser técnico em medição ou calibração de instrumentos e dispositivos de medição. Durval Baghini de Valinhos, metrologista. Olha aí! Valinhos, nos abraços. Grande Durval. Anda medindo muito por aí, hein, Durval? Terra do União Bom Retiro. Esse anda com a régua na mão, hein? Teve um outro aqui que mandou boa tarde pra gente, o Júlio Gomes. Boa tarde, Júlio. O Júlio tá com uma máscara daqueles vikings, sabe? Aquela máscara meio... boa tarde, primeiramente, parabéns pelo programa, ótimo desserviço para o mundo esportivo. O Gilson Amorim.
Segundamente, o áudio no YouTube fica dando uns estalos. Verdade. A gente está resolvendo isso. Fica tranquilo, Gilson. Vamos entender o que está acontecendo no nosso YouTube. Tá bom? E eu gostei do desserviço pro Momento Esportivo e feliz que você se preocupe com o áudio, que é sinal que você gosta. Você é fã. Bom, ô Carlão de Freitas, que resultado, hein, velho? Verdade. Ontem teve alguém que foi dormir muito feliz, hein? A Ponte conseguiu um bom resultado, uma vitória até surpreendente da maneira como ela foi construída, né? Porque eu realmente não esperava tamanha tranquilidade, né? E se a Ponte tivesse até caprichado mais, poderia ter feito um placar mais elástico. Ceará não vem bem, tanto é que já anunciou a demissão do técnico Wagner Mancini, mas isso não desmerece a vitória da Ponte de jeito nenhum. As apostas do Nelsinho deram muito certo. Igor Inocêncio do lado esquerdo foi uma grata surpresa. O Castro no meio-campo também tomou conta, né? E o Nelsinho explicou. O Castro é um volante de origem, né? Embora estivesse jogando de zagueiro, mas há muito tempo longe da posição, mas tomou conta, fez gol, poderia ter feito outros gols também. Gé muito bem no jogo, realmente foi uma vitória assim que... Já era a hora, né? Que dá motivação, dá confiança não só para o jogo contra o Guarani, mas principalmente para a sequência da Série B, para sair daquela zona incômoda, né? Porque a Série B ela tá tão equilibrada que a Ponte, ela ganhou, mesmo assim ela deu um salto peronomútil, né? Porque está apenas 3 pontos da zona do rebaixamento e quem abre o Z4 é o CRB, que tem jogo a menos. Então, por isso, uma vitória fundamental, importante. Em casa, a Ponte está indo bem sob o comando do Nelsinho. Agora precisa atingir aquele equilíbrio, aquela regularidade quando atua longe do Moisés Lucarelli. Você gostou do resultado, Cabelo? Eu gostei. Mas muito, né? Não, é pelo futebol de Campinas, evidentemente. Sempre, vitória de Campinas é vitória da CBN, com certeza. Nossa Senhora. E aí... Vereador, posso William Cabelo. Não. Que show de demagogia! Mas assim... ainda bem que ele usou a vitória do time de Campinas e a vitória da CBN. É verdade. Ele não falou o nome futebol de Campinas, adora muito. Gazeta. Legal. Vote William Cabelo. Não, mas politicão você. Não sou politicão, eu sou sincero. Muito. E achei sincera também a coletiva do professor Nelsinho. Boa. E aí eu vou de encontro com o Carlão no sentido de que ele talvez esteja encontrando a melhor formação. Agora que a Ponte... Respire, calma, pezinho no chão, porque... Só tá em 14º, Só tá hein? em 14º, é um Ganhou derby. nada ainda não. O Guarani tá lá em Tu, trabalhando de olho, tá longe, peronomútil, distante dos olhos, mas perto da... Você tá vendo a preocupação? Torço pros dois times. Ó, Ponte, pelo amor de Deus, abre o olho. Não. O outro tá lá trabalhando, eles vão vir que nem um leão pra cima da gente. Não disse Vai isso. devagar aí, hein? Tô dizendo que a Ponte... Foi bem diferente do que você disse na reunião, mas tudo bem. Não foi... Coerência e cabelo não andam na mesma frase. Não tem problema. Reunião, mas assim, e dizer também que o Inocêncio fez uma bela, surpreendente partida. Deixou de ser inocente, né? Deixou de ser inocente, assim como não foi inocente o Gé, um golaço. O goleirão falhou. O Gé tem jogado bem. Foi um bracinho de jacaré. Tudo bem, falhou. Mas eu prefiro dar o mérito ao Gé do que... Pegou de canhota. De canhota, então... E a Ponte, tomara que encontre um caminho de águas calmas no Brasileiro da Série B, Ariel. E aí, Fábio Scheibe, você que estava atentamente prestando atenção em outros jogos ontem à noite, o que você sente dessa vitória da Ponte? Acompanhei a Ponte Preta, assim, a Ponte conseguiu, começou sufocando já o Ceará, marcou um gol logo no início, que facilitou também essa boa atuação da Ponte, mas a Ponte ontem foi irretocável, né? Parecia que tinha só um time em campo, a Ponte Preta criou oportunidades, fez 2-0 no primeiro tempo, poderia ter feito até mais, e ontem não contou com o principal jogador, o Elvis, né? Uma dor de cabeça boa pro Nelsinho nos próximos jogos, que antes estava pondo o Elvis apenas alguns minutos, agora tem essa oportunidade de manter o Dodô no meio campo, deixando o Elvis também alguns minutos no banco de reserva, se assim ele preferir. E ontem a Ponte também, com esse resultado, além de ajudá-la, obviamente, acabou prejudicando o Guarani também, né? O Guarani começou a rodada com 7 pontos diferentes para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, e com a vitória da Ponte aliada com a vitória do Amazonas, a distância do Guarani para o primeiro time fora da zona de rebaixamento é de 9 pontos. A Ponte chega com moral no derby, podendo afundar ainda mais o principal rival, né? Isso é um grande problema pro Bugre, que tenta se encontrar também. Que vitória, se a Ponte não ganha, você lembra que eu falei ontem, mas o Amazonas não ganha, o Amazonas ganhou, hein, velho? Do Coritiba, né? Ganhou do Coritiba, se a Ponte Preta não vence, ela tá em maus lençóis, hein? Sim. Rapaz, foi um pênalti escandaloso no Robozão agora, pra quem tá vendo Portugal e Geórgia, o time da Geórgia tá vencendo por 1-0, vocês vão ver no replay, mas não foi muito pênalti, não foi incrível, olha lá, quer ver, ó?
Ó. Nossa, calma. Foi muito pênalti, pelo Rasgou amor a de Deus. camisa do Se homem. tiver o VAR, gente, olha isso, cara. Normal. Foi muito pênalti. Eu acho que ele procurou E ele tomou contato. cartão ainda, hein? Ele tomou Olha- cartão por reclamação. Puxãozinho na gola, Ah, pelo amor de Deus. Então não deu pênalti, Carlão? Ô, Scheibe. Não revisando, deu. é. Tomou cartão É ainda. lugar. Cristiano Ronaldo. Ele tá pé lá, hein? Tá pé da vida, hein? Tá anotando na mão porque esqueceu o cartão? Acho que sim. A cadernetinha. Rapaz, gente, mas não, foi pênalti, Aí pelo de- amor de Deus, Não, juiz. Aí Que depois. isso, gente? Aí depois o sujeito vem aqui e fala que a Eurocopa é maior que a Copa América. O árbitro não levou o cartão pro Olha jogo. isso, velho. E Olha anotou- isso, gente. Mas como que o zagueiro faz o amarelo na Será mão? que ele não percebe que tem VAR? Gente, o será VAR que ninguém vai dar detectar? pênalti? Gente, isso é um absurdo o que aconteceu na Copa América. Eu acho que Foi muito sei não, pênalti, hein? cara. Em cima do nosso homem ainda? Toca Como o barco. assim? Achou que não foi, Cabelo? Ô, louco, Ele Cabelo. puxou bem a camisa. Que isso? Nossa, se é no Brasil com Wagner Hellway, ele até... E o Braulio, então? Ele até baba. O Braulio marca pênalti, expulsa o zagueiro e o goleiro Wagner ainda. Hellway já- No mesmo lance. Wagner Hellway. Revisão. Pessoal, quando vocês vão entender que a Leila é vascaína, por isso que tirou o Gabigol do Flamengo. É verdade, ela é vascaína, o marido dela que é palmeirense, né? E ela se tornou palmeirense, né? Enfim. Tem áudio aí, né, Nilson Leila Belisário? Pereira. Vamos ouvir os áudios. Tarde, meus compadres do Arena, como é que vocês estão, pai? Falar pra vocês, estou trabalhando aqui no aplicativo aqui de transporte. Aconteceu um negócio que fui pegar passageiro aqui numa viagem de Sumaré. Cheguei lá no lugar, tava indicado, ela não tava lá, rapaz. E aí? Falei, vou andar um bocadinho pra frente aí pra ver, né? Vai que encontra. Andei um pouquinho com o carro, rapaz, não é que achei, é bonito. Tava parado um pouquinho pra frente assim, andei coisa de 400 hectares, encontrei ela. Aí, acontecido, hein? Já era, né? Ah. Ainda foi mexer, hoje já virou um rolo de novo. Andou um pouquinho, ainda bem que ele só andou um pouquinho pra frente e achou ela, hein? 400 hectares encontrou a moça. Vai mais um ouvinte aí. Boa tarde a todos do Arena Peixaria. Boa quarta a todos. Ué, agora eu não entendi mais nada. Ele tá ouvindo o programa desde o começo, né? Ah, depois dessa eu vou pro Repórter CBN. Não gostei desse negócio de peixaria, não. Ainda não? Ah, então vamos pra mais um aí. Boa tarde, pessoal do Arena. Vamos que vamos. Aqui é o Fabiano de Campinas. Metrologista é uma matéria que estuda medidas, unidades de valores. É isso daí. Eu fiz metrologia no Senai quando me formei em técnico. Ah, que legal. Isso aí, galera. Um abraço. Valeu, obrigado, meu caro. Mais um, vamos lá. Boa tarde, amigos da CBN. Olha, meu nome é Antônio, eu sou bugrino. Antônio, né? É o seguinte, eu tô pessimista com esse derby aí do Guarani. Só tomando uns carcanhar de sapo, umas pingas para poder assistir, porque é um terror. É horrível o jogo do Guarani. É o seguinte, o único que salva ali mais ou menos é só o goleiro Vladimir. O restante é muito ruim, amigo. Cada 10 toques de bola, cada 10 passes de bola, eles erram 8 e 2 proporciona gol pro adversário. O Guarani jogando em casa, parece que ele que é o visitante. Não dá. Infelizmente, tá me cheirando Série C. Infelizmente. Uma excelente tarde para vocês, hein? Obrigado, meu caro. Ô, Fábio Scheib, quem fez o gol da Geórgia? Só para tirar a dúvida? Quem fez o gol da Geórgia foi logo no começo do primeiro tempo, Isso. né? Foi o atacante que saiu na saída do goleiro e chutou cruzado. Foi o atacante Kvaratskhelia. Não, como que é? Não, peraí. Kvaratskhelia. Não, fala no microfone. Fala no microfone. Não é árabe, é georgiano. Calma. Como que foi o nome? Kvaratskhelia. Como que é? Kvaratskhelia. É um árabe nisso, né? Não é? Nossa. Não pode ser georgiano, né? Deixa eu ver. Vamos pro repórter CBN. Kvaratskhelia. Meu Deus do céu. Repórter CBN.
quarta-feira, 26 de junho de 2024. O Supremo Tribunal Federal fixou em 40 gramas ou 6 plantas fêmeas a quantidade de maconha para diferenciar usuários de traficantes. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou, no entanto, que se uma pessoa adotar práticas de tráfico, mesmo com uma quantidade menor, será processada criminalmente. Assim como a descriminalização do porte para uso pessoal, a determinação é temporária e permanece em vigor até que o Congresso Nacional defina novos critérios. A dívida pública federal alcançou 6,912 bilhões de reais em maio. O resultado representa uma alta de 3,1% em relação a abril. Considerando os números do Plano Anual de Financiamento, o valor ainda está fora dos limites, que variam entre 7 trilhões e 400 bilhões de reais ao ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional no relatório mensal da dívida. A Justiça do Espírito Santo condenou um homem que publicou ofensas contra o senador Fabiano Contarato, do PT, e o filho dele. Giovanni Moura Loureiro terá de indenizar a família em R$28 mil. Na postagem de novembro de 2021, ele chamou o senador de infeliz e sem vergonha e acusou o Fabiano Contarato de levar o filho à praia para fazer marketing. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anunciou apoio ao Líbano em meio à crescente tensão em Israel. Ele também convocou outros países a fazerem o mesmo. Erdogan ainda criticou as nações ocidentais aliadas de Israel e afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, planeja expandir a guerra que acontece na faixa de Gaza. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. São 4h36. Boa tarde para você, Mário Quintino. A situação das estradas, por gentileza. Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Trago informações do Sistema Anhanguera Bandeirantes. A rodovia dos Bandeirantes é o melhor caminho, tanto para quem vai em direção do interior, quanto no sentido da capital, apesar de uma movimentação um pouco maior já na chegada a São Paulo por conta da Marginal Tietê. Na rodovia Anhanguera, o nosso ouvinte perde tempo em alguns pontos, inclusive, se você conhece alguém que está saindo de São Paulo, vindo em direção do interior, mais cedo teve um acidente grave lá no quilômetro 26, Eliel, inclusive, infelizmente, com uma vítima fatal, uma colisão ali de uma motocicleta, e ainda tem atendimento dessa ocorrência. Então, atenção bem nas proximidades da praça de pedágio do quilômetro 26 da rodovia Anhanguera, e tem reflexo também para quem vai no sentido contrário, em direção da capital paulista. Ainda na rodovia Anhanguera, quem vai em direção de São Paulo também perde tempo em Jundiaí, e aqui em Campinas, no sentido do interior, nas proximidades da John Boy Dunlop e também da Campinas Montemor, mas aí pelo excesso de veículos. Então, ao menos por enquanto, a Bandeirantes é o melhor caminho, tanto em direção de São Paulo quanto no sentido do interior. Na ligação entre as duas rodovias aqui em Campinas, quem utiliza a Adalberto Panzan, por enquanto faz bom caminho. Eliel. Obrigado, meu caro Mário Quintino. Já tem mais informações no nosso ponto final. Quando o país avança na educação, saúde, economia e agricultura, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. Campanha do Agasalho 2024. Doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude solidária é um ato de amor para aquecer o corpo e o coração de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Contribua doando roupas, calçados, lençóis e cobertores, limpos e em bom estado. Dê preferência para doações de roupas masculinas, que são especialmente necessárias. Mas não esqueça também das crianças e das peças infanto-juvenis. Muitas cidades da nossa região estão engajadas nesta causa e fazendo sua parte. Acesse o site campanhadoagasalho.eptv.com.br para verificar o posto de arrecadação mais próximo da sua residência. Doe um agasalho e aqueça uma vida. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas.
A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quatro horas e 40 minutos, de volta com o nosso Arena CBN, e a Geórgia segue surpreendendo, vencendo Portugal pelo placar de 1-0, hein? Portugal já está classificado, Já, né? Tem primeiro 100%. colocado com 6 pontos. Os bélgicos passaram, Carlão? Os bélgicos passaram, mas na Bacia das Almas, né? Segundo colocado, empataram com a Ucrânia, ficaram em segundo com 4. Todo mundo com 4 pontos no grupo E. Existe essa expressão Bacia das Almas? É, Bacia também é das boa. Almas. É. Salvo Aquelas engano. gírias do futebol, né? Salvo engano, tem uma tradição japonesa com seus entes queridos, que eles levam uma bacia nos Divisor de cemitérios, água. alguma coisa assim. Dividir água. Dividir água é Moisés, né? Então, ele com o cajado. Mas acho que na Bacia das Almas é isso, é alguma tradição japonesa. Quem estiver ouvindo a gente souber o que significa na Bacia das Almas, vão ser muito gratos. E hoje, só para registrar, tem jogão, hein? Ah, Às 9 da noite, vai. Ferroviário e Ferroviária de Araraquara pela Série C. Aí é o duelo do trem, né? Mas aí, dois são locomotivas. Aí nós vamos ver quem tem o trem maior. A terceira força do Ceará e a Ferroviária de Araraquara, a locomotiva. Vamos ver quem tem o trem maior. Fizeram a final da Série D ano passado. Foi, a Ferroviária tá bem na Série C, né? Como tá, Cabelo? Vou pegar aqui a Série C. Pega você aí, Carlão. Ferroviária de Araraquara, Morada do Sol. Nossa, aliás, por falar em Série C, que notícia lamentável envolvendo possível aposta do Patrocinense, hein? Na Série D. Na Série D, lá contra a Inter. Mas a gente... É claro que a gente ainda não pode falar muita coisa. Então não vamos nem entrar. Não, tá sendo investigado. É, investigado. Mas se você... Cara, os gols Nós vimos do os jogo... gols. E aquele gol contra da Patrocinense? Não, e o gol contra do esporte? Não, mas Não, gente, com todo respeito. O que o goleirão tá fazendo na entrada da área com 1 minuto de jogo? 1 minuto, 13 segundos. Ah, gente, pelo amor de Deus. O erro foi do goleiro. Não foi do zagueiro. Kaique França, goleiro. O erro foi do Kaique França. Por que ele tava na marca do pênalti, na meia-lua? Ferroviária, sexta colocada com 17 pontos, se classificam 8. São 8. Então está no G8. Tá no páreo. Tá no páreo. Sexta colocada? Sexta colocada. Ainda com bem que você explicou pontos. que ela tá no G8. Muito bom saber. 4h42, Wagner de Hortolândia. Expressão para estar passando grande dificuldade e ter de vender algo o mais rapidamente possível, por consequente, por um preço bem baixo do que se obteria em circunstâncias normais. A expressão provém dos preparativos para o sacramento da extrema unção, quando a bacia em que se colocava os óleos ungüentos, né, e paramentos do sacerdote ficavam ao lado do moribundo. Ou seja,
o moribundo foi salvo ali na Bacia das Almas, Por né? isso que se encaixa em situações Entendi. dramáticas da bola. Muito obrigado, viu? Wagner de Hortolândia. O Arena também é cultura. Boa, Vagnão, boa. Vamos, o Santos, se por um lado a Lamentável o ponte Santos, hein? foi bem, não, só eu posso falar isso. Se por um lado a ponte foi bem no seu jogo, o meu Santos, aliás, o jogo demorou demais para começar porque o árbitro não viu. E atenção, achamos um goleiro, hein? Esse Gabriel Brazão aí é um baita goleiro, hein? Que continue aí no Peixão por muitos anos. Tomara que o Palmeiras não olhe, porque o Palmeiras tá precisando de goleiro lá. Hein? Mas uma andorinha só não faz verão, inverno, nem outono. Nossa, então, o Santos tá horrível. lamentável. O Futebol Mirassol amassou o Santos ontem. Amassou. Então foi um ponto ganho, né? Foi um ponto ganho. Nossa. Podemos dizer que foi um ponto ganho no jogo do Santos. de Até ontem. porque, como disse o Eliel, o goleiro trabalhou muito e bem. Porque se não fosse o goleiro do Santos, provavelmente sairia Cara, do José Maria Campos Maia derrotado. Eu ouvi ontem acho que era um comentarista, eu esqueci, era o Bastos, mas não era o Michel Bastos, era outro. Felipe Bastos. Felipe Bastos, obrigado. Ex-volante da. Obrigado, do Fábio Vasco, Scheib. Ponte Preta. Ele falou uma coisa que isso me irrita. E o Pituca tem muito essa característica. O Pituca e o outro volante. Me irrita muito É o João Schmidt? no volante que recebe a bola da zaga ou recebe a bola do ataque e a primeira coisa que ele faz é voltar. Virar o corpo, sabe? Em vez de tentar o ataque, de virar o corpo pra frente. Só pega de lado. Ele, só joga. não, ou ele devolve pra trás ou ele Já toca de de lado. lado. É um volante medroso. É um volante que não resolve Famoso volante caçamba, só joga pra nada. trás. Não resolve nada. Eu tenho uma raiva disso, velho. E o Pituca tá fazendo isso ultimamente muito. E olha que o Pituca começou bem a temporada. Não, mas muito o, bem. o Pituca é bom jogador. É bom, mas é o Bom medo. jogador. O cara, Mas o por volante quê? que Mas joga sem com confiança. medo, Mas velho. será que tem alguém pra ele passar a bola pra frente? Mas às Ou vezes... tá todo mundo escondido? Tem Se isso ele, também. isso que é pior, se ele vira o corpo e vai pro campo de ataque, não tem ninguém marcando. Mas o hábito de dominar e já devolver pra zaga me mata, cara. Se o cara vira o corpo, igual o Richard Rios faz isso muito bem. Ele recebe de costa pro ataque e ele vira o corpo pra ver o jogo. Não dá? Volta, toca pro lateral, toca pro... Agora o Pituca, automaticamente, ele domina e já devolve pra zaga. Aí você Pô, coloca lá, velho. como que é? Passe certo, 100%, Diego Pituca. Que só toca de lado. porque Mas, só a toca única, de lado. mas a única chance que o Santos criou no segundo tempo foi justamente do Pituca quando ele fez o contrário que você está falando. Foi pra frente, deu um cruzamento na medida pro Júlio Furque, que cabeceou na trave já aos 39 do segundo tempo. Então, né? mas aos A 39, única- o Felipe Bastos ontem cansou de falar isso. O volante tem que sair jogando. O volante, ele tem a função defensiva, mas também tem a função de aliviar o Acabou jogo. aquela coisa do volante perdigueiro, né? Aquele cara que só morde. Não, Não, cara, tem que Perdigão jogar, já parou tem que faz sair. tempo. Paulo Almeida. É, acabou. E o Paulo Almeida era um bom volante. Era bom, mas não. marcador. E jogou no meu peixão. Opa, campeão no é seu da peixão. base. Jogou no meu peixão. E campeão daquele Santos de 2002. O César Sampaio era um volante pegador? Nossa, mas eu saía pro técnico, jogo. jogava. Não, Acima da média. eu não quero entrar em discussão porque... Não, todos esses. ó. Hoje eu Mauro só quero Galvão, ser feliz. Mauro Silva, César Sampaio, Acima da Paulinho média. no Corinthians, Paulinho. Paulo Almeida, citado pelo Rincon. cabelo, Fred Rincon, todos eles viravam corpo, cara. Bem também não, né? Precisa virar o corpo, Sabe velho. outro que era meio perdigueiro também? Não sei, o Carlão deve lembrar. Fabinho na ponte. Fabinho. Mas era bom, né? Era bom, sabe? Não, perdigueiro. Bom perdigueiro. Ó, o Corinthians, os volantes, eles mudaram de características muito por conta desse time que tinha Paulinho, Ralf Vampeta. Não, Ah, o sim, o Corinthians agora. Paulinho, É. Ralf e Elias. Sim. Esse meio-campo, o Ralf era o Pitbull, É, o o Pitbull, Paulinho tinha essa característica de sair pro Saía. jogo e o Elias ele era volante, mas com Levinho, característica de meia. É. Eu acho que depois dessa Não, geração fora o que foi Corinthians, Tite, Rincon e Vampeta. Não, mas Tá exatamente. louco. Nossa. O próprio Ricardinho, né? O Meu, Ricardinho opa. também O era Ricardinho meio campista. na Copa de 2002, o Ricardinho joga mais atrás, organizando, né? E hoje é jogo de quem hoje? Hoje tem um temos, timão, hein? Hoje nós Corinthians temos e Cuiabá. Corinthians E e o Verdão. Cuiabá às 8 horas lá na Neoquímica Arena e o Palmeiras encara o Fortaleza Jogo duro, às 9h30. Cara, mas o Fortaleza tem 10 desfalques. Mas tem um jogão também. Inter e Atlético Mineiro. Achei que E você ia Inter falar. e Galo, Inter verdade. de Porto Alegre. Você achou que ia falar É, de Floresta e isso, Altos? do Piauí. Galícia, não sei Não, o mas quê. tem Fluminense do Piauí e Altos pela Série D. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui. Ontem, rapidinho, Fábio Chaib. Ontem eu tava passando lá no Moisés Lucarelli e ele me parou. É o Ratazana. Ratazana. Não, é o Juninho Cavalão que tava na audiência, ele Era tava aquela lá. galera? Ele falou abraço pro japonês, pro Bira, pro Birinha, pro Ratazana e pro Wilton e pro Gibi. Macacos do
Coqueiro, é o pessoal lá, torcedores da legal. Ponte. E eles acompanham todos os dias a show. programação da CBN. Ah, é? Então vamos ver. Se eles estiverem acompanhando, tem que mandar uma mensagem Aqui, pra ó, gente. mandou aqui já, ó. Não, tem que mandar no WhatsApp oficial da rádio. Ah, Não, você tá aqui, com ele aí, eu tô é com ele verdade. Será que é o coqueiro ali na Santos Dumont ali? Não sei. Porque tem ali uma comunidade que é o coqueiro. Meu tio jogava Tá nesse time do digitando, ó, o coqueiro. Juninho tá digitando. O Esse Juninho é lá. Cavalão tá digitando. Manda Seu tio jogava, né? Jogava Já muito. mandei. Tem ligação com a Ponte, né? Não, jogava no time do coqueiro. Tá em casa, né? Tá tudo em casa, né? Ô, Chaibe, seu Palmeiras não vai ganhar hoje não, viu? E para com essa história de Gabigol. Deixa o Gabigol do lado dos caras lá, velho. Vem mexer com o Gabigol não, porque em São Paulo ele só jogou no Santos e vai ser assim. Até o final do ano não tem novidade quanto ao Gabigol, que já fez o número de jogos do Brasileiro, mas o Palmeiras pensa em ele pro ano que vem. E o duelo de hoje, Fortaleza e Palmeiras, reúne os dois técnicos mais longevos do futebol brasileiro, né? O Abel Ferreira, pelo Palmeiras, desde outubro de 2020, contra o Vojvoda, tá desde maio de 2021 no Fortaleza, os dois fazendo ótimos trabalhos. E você vê, né? Quando permanece com o técnico, o trabalho rende. Realmente, os dois são exemplos disso. O Palmeiras que tem 5 vitórias consecutivas, querendo alcançar o Flamengo. Hoje o Flamengo pega o Juventude fora de casa, mas a parada com o Fortaleza é sempre complicada lá no Castelão. Você falou que o ouvinte mandou aqui, já mandou, mas mandou um... Já mandei, pá! Mas é o estilo do A Ratazana. galera, É tudo muito espontâneo. É tudo muito rápido. A é. informação, ela chega muito rápida. É o dinamismo É o da dinamismo. da Hoje comunicação. você pensa, falou, chegou. Ah, é assim. Palmeiras ganha hoje, Cabelo? Rapaz, ganha. Eu acho que ganha. Mas por que você relutou em dizer? Não, Doeu não, pra não, você não, falar eu que ganha? Eu pensei nos desfalques do Fortaleza e eu acho Você que falou um ganha sentido, de tipo, jeito fazer nenhum, o quê, o Palmeiras né? ganha. Flamengo joga hoje também? Flamengo e Juventude. Palmeiras pode dormir líder, então. Pode. Agora posso dar uma pimentada na rodada? E Corinthians e Cuiabá, hein? Ah, na minha visão, o Cuiabá já ganhou. Corinthians ganha. Cuiabá tá numa fase, hein? Se a gente- Meteu 5 Você já aí pensou no... se o Cuiabá ganha? No Fortaleza. Não, meteu 5 no Pô, jogou ruim Fortaleza. pro Flamengo Se a hoje, gente Juventude fizesse um lá. cara. É porque não dá tempo. Se a gente fizesse um cara a cara, Corinthians e Cuiabá, seria interessante. Não, hein? dá tempo sim. O Cuiabá ganha. Será que dá tempo? Pega aí os Será? jogos, os times aí. Eu vou pegar aqui pra vocês. Nossa, mano. Vai procurando a vinhetinha Mas aí, acho que Nilson o Belisário. Corinthians vive, apesar de estar na zona do rebaixamento, o empate contra o Atlético foi um Cara a empate cara legal. do Arena. E pior que deu certo, hein? Deu, não. Aqui a gente... Aqui, ó. Já É tem igual aqui, o Guariza. Um minutinho a gente já consegue achar o jogo aqui. Futebol é momento. Futebol é momento. Futebol é momento. Eu saio lá em meio da vida com isso. Vamos lá, tá aqui, ó. Põe o outro só. Põe o... Eu vou... Quem que você quer? Deixa o Corinthians na tela pra mim. Corinthians na tela. Isso. Alô, põe na tela. Vamos lá. Futebol é momento. Vai anotando aí, Cabelo. Mas anota Goleiro certo, hein? nem precisa, hein? Walter Goleiro ou nem Matheus precisa. Donelli, Carlão? Walter. Chaibe. Walter. Cara, quase que Walter. deu bug aqui. Unânime. Walter. Achei que o Walter tava no Corinthians. Lateral direito. Matheus Alexandre ou Léo Maná? Ah, esse eu. Nossa. Esse pra mim não tem O nem. Chaibe. Alexandre Não, jogou o na Chaibe Ponte, conhece os dois. É cria da Ponte, Matheus. Não, Léo Maná eu conheço, mas Matheus Alexandre eu não conheço. É da Ponte aqui. É, jogou é do Corinthians. Não, né? esse eu- Então vamos pelo Matheus Alexandre. que tá na Ponte. Não. Eu vou no Léo Maná. E aí, Carlão? Nossa, na Ponte ele foi terrível. Vamos de Léo Maná, né? Tá Léo Maná. nascendo agora. Léo Maná. Zagueiro, primeiro zagueiro. Alain Imperiur ou Caetano, do Corinthians? Alain Pereira. Alain Pereira. Superior. Alain Imperior. 4-0, Alain Imperiur. Segundo zagueiro, Marlon ou Kaká, do Corinthians? Marlon Responde também. hein? É, tá bem lá no Cuiabá. Eu vou votar no Kaká porque ele gosta de um gol contra. Eu vou Kaká, Não, mas que não, o cara o fez gol de 2 empate, gols é. contra, Eu vou velho. Kaká do Corinthians. Mas fez 2 gols contra, gente. Mas fez O Marlon gol de tá empate, super fez bem, gol de velho. Futebol é momento. O último gol que ele fez foi a favor. E aí, Chaibe? Kaká. Lateral esquerdo. Mas empatou esse aí, hein? Não, Não, esse não, foi Kaká, 4-0. Kaká, pô. Lateral esquerdo, Hugo ou Ramon? Ramon. Eu voto no Ramon. Eu vou de Hugo. É, Hugo. Você chama o Nossa. Hugo, então. Cara, E Corinthians você, curado Chay? E o também. Chebe? Ramon. Ramon. Ah, eu conheço o passado do Ramon, acho que ele é um bom jogador. Ramon então ganhou. Ganhou, então, tá. Lucas Mineiro ou Ranielli? Ah, esse, sem sombra de dúvidas, Ranielli. Ranielli, né? Ranielli. Ranieri. Breno Bidon ou Fernando Sobral?
Sobral mais experiente. Joga muita bola. Fernando Sobral. No Ceará. Fernando Referência Sobral. lá no Cuiabá. Vamos de Sobral. Denilson ou Garro? Garro. Não, Garro. Denilson tá num bom momento, hein, Eu vou de gente? Garro. Garro, batedor de falta. Você garrou, então? Eu voto no Garro. Garro. Gustavo Mosquito ou Jonathan Cafu? Ah, mas não... Nossa, Nossa, aí é... Rapaz do Aí é... céu. Tem Olha como o não Corinthians, votar ou não? Tem como jogar com 10? Eu vou de Mosquito. Cafu. Vou de Mosquito. Eu vou de Mosquito. Mosquito. Clayson Cleicinho. ou Wesley? Ah, eu posso falar? Wesley. Eu vou de Wesley. É o Wesley. Eu vou de Wesley. Cleison. É isso aí. Yuri Alberto ou Isidro Pita? Eu vou de Pita. O Pita tá num momento... Mas eu vou Yuri Alberto. Yuri Alberto. E você foi no quê, Chay? Pita. O duro que eu vou pela... Lupe? Pita. Eu vou pela beleza. Yuri Alberto. Mas o futebol. Pita tem uma beleza. Exótica, né? Ele é aqueles vikings. Vikings. né? Ah, não, então eu vou no Pita. Ah, eu vou no Pita. Não, vamos... Pita ou Pita, Alberto? Pita. Mas o Você Yuri não tá- pita, não? O Yuri tá jogando bem. Não, Yuri Alberto tá jogando bem. eu vou no Pita. Então, peraí, deixa eu mudar aqui, Pita. Agora treineiro, hein? Ele parece aquele cara do Manchester City, como é que ele chama lá? Quem? O atacante? Rala. O Haaland. Ele é o Haaland do Técnico. Centro-Oeste. Petit Gâteau ou Antônio de Oliveira? Ah, eu vou ser treinador mesmo. Ah, Petit tem um o momento Petit, melhor, o Petit resgatou o Cuiabá, né? Tá tirando leite de pedra, Vamos né? de Petit. Petit é aquele cara da França que fez o gol na Copa de Nós Portugal. vamos pro intervalo para contabilizar quem venceu, mas só adianto a vocês. Meu caro Mano Menezes, né? Que falou recentemente, o Ranieri precisa abrir o olho que ele não tá mais no Cuiabá. Eu só te digo uma coisa, mano, o Ranieri queria estar hoje no Cuiabá, viu? Cara a cara do Arena. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Arena CBN. Quatro horas e 57 minutos. Resultado? Meus amigos, e tem gente falando que o Ranieri precisa esquecer o Cuiabá. Vamos lá, goleiro. Walter. Lateral direito. Léo Maná. Zaga. Alain. Imperiur. Como é que ele chama o cabelo? Eu não anotei. Império. É que ele tá acostumado com o Império, entendeu? Sede. Vai. Kaká. Na E o zaga. esquerdo. Ramon. Meio campo. Ranieri. Fernando Sobral. E mais um. E Garro. E no ataque. Mosquito. Wesley e Pita. 6-5. E o treineiro, Petit Gâteau. 6-6, 6-6 placar.
Não dá pra pôr o presidente aí pra desempatar isso? Presidente do Cuiabá e presidente do Corinthians. Vai dar empate também, viu? Rapaz, 6-6, que equilíbrio, hein? Mas isso E mostra aí o como- Corinthians ganha de 5-0. Aí volta Mas a gente mostra como aqui. o Corinthians está desfigurado, né? A gente faz outro cara Mas a tem a cara. Fiel do lado hoje. É Tem a difícil. Fiel. É difícil pro Cuiabá hoje. Carlão, com as férias do Lupe, mais um Cid à vista do cabelo, se prepara para o sarcófago solitário. Pelo Só andar pagode. do cabelo hoje, amanhã já era. Nada de novidade. Mais um atestado, Maurício. É engraçadinho, né? O Mauricião é Pô, velho. Cabelo, É o Mauricião Mauricião. gozou em você, não deixa não, cara. Não, Fica velho. brincando com você, essas coisas não tem Não, graça. a manquitolada. Tudo de- bem que de- vocês são amigos de há cabelo. anos também. Ô, Maurício, né, você sabia que o cabelo vai comprar sapato, ele só compra o pé direito, né? Porque é o que raspa no chão, que gasta. O esquerdo é sempre novo. E hoje ele tá mancando mais do que O nunca. Fabinho tá dando parabéns pelo programa e tá querendo tirar uma dúvida. É verdade que em Campinas tinha um time chamado Ponguá? Que era a mistura dos dois projeto, times? né? Projeto. Até foi o Vladimir que trabalhou no Guarani. Nosso amigo Vlad, que era cinegrafista lá da TV Guarani. Ele tinha um projeto lá no São Bernardo que era Ponguá. A camisa era verde, preta. Era legal, foi um projeto que teve. sim. Ó, o Paulo de Campinas falou: Eliel, eu reparei isso ontem, infelizmente é o dedo do Carilli, característica dele de quando jogava. Carilli jogava com o nome Fábio Araújo e era um volante. Ele gosta. E ele recuava mais do que adiantava, né? Mandou aqui o ouvinte. Vamos abrir que nós não temos tempo, hein? Último sarcófago do Lupe antes das férias, hein? Tá chegando, hein? Eu não aguento mais, pra falar a verdade. Vamos lá. Aberto o sarcófago, Guarani e São Caetano. jogo tradicional. Não, mas peraí. Vitória do São Caetano É- pelo placar de 5-1. É o São Caetano ou é o Saad? São Caetano. Então vocês já receberam uma AD dica. São Caetano. Ô, Nilson, por favor, som na caixa. Música bonita, hein? Ô, Não serve pro chá mais não. ô, Cabelo, quem que o São Caetano tinha e quem entrou no jogo? O Adriano. Ai, Nossa, ficou os fácil. caras estão apelando, hein, aquele velho? que jogou no Santos, hein? Pode ser o Adriano Gabiru, Adriano hein? Pagode, volante. Adriano Pagode. É. Ô, Carlão de Freitas, que ano que é esse jogo aí? Eu vou de 2008. 2008. Ô... Não, Fábio. não, desculpa, eu vou mudar porque o Adriano jogou, eu tô indo por... Não, falou 2008, não pode Não, mudar. 2013. Fábio Scheib, que ano que foi esse jogo? 2009. 2009. E aí, 2009, 2008. Eu vou 2013. Ele ia falar 2013, eu vou no 2013 O dele. Adriano acho que jogou no São Caetano. Eu ele não é sei, pós fui no Santos, 2013. Libertadores. Pela reação do nosso do responsável pelo quadro, alguém acertou, mas Mordeu, a gente né? vai Mordeu, né? acompanhar o compacto e a reportagem que foi exibida na época, direto do acervo EP. Roda! Vida de achar espaço parece difícil. Fazer gols é cada vez mais uma missão complicada. Mas o torcedor bugrino sabe que pode confiar no time, é só ter paciência. E às vezes contar com a confusão do adversário. Que lambança fez a defesa e Ricardo Xavier achou ótimo. 1-0 Guarani. As equipes vêm. Foi 1-0 só, hein? Foi 1 a 0 Foi 1 a 0 só. magro. Estúdio E povoado quem- hoje, hein? Povoado. E quem que acertou? Fábio Scheib. Olha! 2009. Parabéns, Fábio Muito bem, Fábio Scheib. Scheib. Ganhou alguma coisa, hein? Mas eu falei que a música era dele, né? O Fábio Scheib ganha. Você percebeu a primeira frase da música, né? Volta na primeira frase dessa música. Olha o Scheib, ó. Ó, vamos lá. Sempre fui tão fiel. É isso. O nosso homem fiel, Nosso pô. homem fiel. Manda lá. Muito bem. É, muito só bem. que ontem ele correu um grande risco, porque ele pegou assim, Carlão, será que eu consigo assistir o jogo da Ponte com o Ceará? Ah, certo. Eu falei, Nossa. Fábio Scheib, mas você tá na escala? Não, vou só lá pra assistir. Eu falei, Fábio Scheib. Vamos lá. Friaca. Guarani 1, São Caetano 0, brasileiro da 9 Série B. horas da noite. Guarani de Douglas, Maranhão, Bruno Aguiar, Márcio Alemão e Andrezinho, Kleber Goiano, Glauber, depois Nunes, Rodriguinho, Walter Minhoca, depois Ney Paraíba, Kaique, Ricardo Xavier, técnico Vadão. Obrigado. Fechou.
Pois não, Júlio, você quer falar alguma coisa? O Heitor também tá aqui. Eles Pode vão falar. me abraçar. porque Não, eu pode vou falar sair. no ar, fica à vontade, pode Eu despedir posso do deixar um Lupe. recado aqui? Eu vim me despedir do Antônio Lupe. Férias, né? Férias. É bom, sempre é legal, né? Pode falar Eu também, agradeço. Heitor. Veio só dar um abraço. Ô, gente, será que eu não volto? Porque tá todo mundo falando tchau? Não, cara. Será que eu não volto? Até então não chegou a requisição pra mim ainda. Não? Tá tranquilo. Se chegar, você espera eu Vou chegar. voltar? Tudo bem que o Paulo perguntou quem que era Antônio hoje, então não sei, né? Vamos ver. É a dinâmica do rádio, né? É aquilo lá, né? Uma hora tá aqui, outra hora tá lá, outra hora não tá, né? Não tá. Então, não mais Por isso, sempre respeite o adversário. Você não sabe quem é. Aproveite as suas férias. Obrigado, viu? Não garanto que estaria aqui todos os dias. Inclusive, um abraço pro Beto do VDC, pra turma toda. Carlão de Freitas que se prepara. Carlão, a galera que se prepare aí. Não garanto que estaria aqui, mas bom descanso, Obrigado. tá? São 40 dias, né? São 40 dias. Pipocou pro derby, hein, cara? Pra variar, né? Pra variar, né? Pipoca. É só a primeira vez que eu vejo. É o principal jogo da história de Campinas, Guarani e Ponte Preta, o cara pede férias. É o terceiro derby que ele foge, né? E o mais legal, domingo, avisou aqui na reta, não, domingo, 1h eu marquei um almoço com a minha mãe em Ribeirão. Vai vazar de Campinas. Quero nem saber. Ah, vai ficar Beijo, sofrendo gente. pela Valeu, macaquinha. volto, tá? Valeu. Eu acho. Valeu. Tá bom, vai ficar sofrendo pela macaquinha, vai. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br